O espírito é cristão? Quem acompanha o canal pode perceber que o último vídeo que nós publicamos, o título dele é O Espírita é Cristão. O motivo pelo qual hoje nós vamos tratar deste assunto novamente é fruto de uma introspecção, de questionamento íntimo, porque quem teve a oportunidade de assistir o vídeo pôde perceber que nós citamos o nome do nosso irmão, o padre Paulo Ricardo. E como cristão, como espírita cristão, sempre eu tive uma preocupação imensa em respeitar as leis, respeitar o semelhante, sempre atuando dentro dos limites que não somente o ordenamento jurídico me permite, como também a consciência cristã que me guia. Nós sabemos, obviamente, que tanto ele quanto nós desfrutamos do direito de liberdade de pensamento, o respeito à crença alheia, a liberdade de expressão. E nós sabemos também, obviamente, que ele tem o direito, como nós, de levar a mensagem de Jesus sobre o enfoque que ele abraçou. Então pode ficar parecendo que nós estamos assumindo uma postura equivocada, equivalente à que ele tomou, no sentido de fazer críticas indevidas ao seu posicionamento. Obviamente nós espíritas temos plena consciência, principalmente eu sempre procuro direcionar a minha vida respeitando os direitos do semelhante. Como ele, nós também desfrutamos da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento. E como ele também, nós estamos adstrito, vinculado ao respeito à crença alheia. Pode ficar parecendo, então, para quem nos assiste, que nós assumimos uma postura análoga ao do nosso irmão padre, no sentido de criticar a sua postura de forma indevida. Não foi esse e não é esse o nosso intuito. Da forma pela qual ele defende os seus ideais, da mesma forma pela qual ele publica vídeos em torno da sua crença religiosa, nós também temos o direito de fazê-lo. E muito embora nós saibamos que o nosso irmão, padre Paulo Ricardo, ele faz uma crítica ao Espiritismo no sentido de que nós não somos cristãos, nós sentimos no direito de divulgar o nosso pensamento, sempre respeitando o nosso irmão em sua dignidade. Mas existe algo que eu preciso externar para vocês. Durante minha vida, por várias vezes eu pude perceber que muitos irmãos se afastaram de mim, irmãos amigos que desfrutavam da minha companhia, e eles resolveram, de inopino, de imediato, afastar, pelo fato de que descobriram que nós levantamos a bandeira do cristianismo sob a ótica espírita, sobretudo quando eles ficaram sabendo que nós somos ou nós participamos do movimento espírita. E é compreensível que assim seja, por quê? Principalmente os católicos e evangélicos, nós somos demonizados. É verdade que os nossos irmãos católicos e evangélicos, eles criticam os espíritas com muita frequência. Não somente o Paulo Ricardo, mas o Padre Léo e até mesmo o Padre Fábio de Mello, que é um intelectual bem desenvolto, ele sente muita dificuldade em tecer comentários a respeito da doutrina espírita. Então é natural que os nossos irmãos, eles se afastem da nossa presença, por quê? Porque quase sempre o espírita é demonizado nas igrejas. É compreensível que assim seja. Até mesmo minha esposa, que hoje está comigo há quase 30 anos na condição de casados, ela encontrou, meus irmãos, muita dificuldade em nos acompanhar no movimento espírita.
No início do nosso namoro, ela levou muito tempo para participar de uma reunião de estudos numa casa espírita. Por quê? Diante da postura dos nossos irmãos na igreja, no sentido de nos criticarmos. Então, muito embora nós tenhamos muito respeito, seja pelo padre Paulo Ricardo, como pelo padre Léo e tantos outros, nós também nos sentimos no dever de externar o nosso posicionamento. Aliás, é bom dizer que o padre Paulo Ricardo é uma pessoa que desfruta de muito conhecimento. Quem tiver a oportunidade de acessar o canal, você vai perceber que existem muitas palestras boas e que nós podemos tirar muito proveito. Existe, aliás, uma série de vídeos em que ele comenta sobre o marxismo e revolução cultural. Se você tiver uma oportunidade, acesse, assista os vídeos e você vai se engrandecer com os ensinamentos que ele externa ali, naqueles vídeos. Não somente com ele, nós aprendemos com o padre Fábio de Mello, com o padre Marcelo Rossi e assim por diante. Nós temos uma liberdade plena de ler, de assistir, de participar, de ir à igreja, e nós respeitamos o posicionamento dos nossos irmãos católicos, como também respeitamos toda e qualquer crença religiosa. Então, você pode estar se perguntando, mas Ricardo, mesmo assim, você está levando para o lado pessoal. Não porque alguém tenha se afastado de você por conta da sua condição de espírita, você não pode, às vezes, esquecer de que tanto o padre quanto o pastor têm o direito de levar para os seus seguidores, para os seus correligionários, para os crentes, a forma pela qual o pensamento cristão é entendido por esta ou aquela instituição religiosa. É verdade. Eu não posso levar para o lado pessoal e, nesse tentame, fazer críticas ou apresentar o nosso posicionamento, porque também nós cairíamos no mesmo erro, da mesma forma em que eles fazem uma interpretação que, a meu ver, é equivocada, eles também podem, do lado de lá, pensar. O Ricardo também está fazendo uma interpretação totalmente equivocada da Bíblia, do Evangelho. No vídeo anterior, nós ressaltamos que a Bíblia, o Evangelho, foi adulterado várias e várias vezes, mas eles desfrutam do direito de interpretá-lo segundo a ótica que eles abraçaram. Agora, a questão é essa, meus irmãos. Desde quando eu comecei a estudar o cristianismo, desde o início da minha atividade como estudioso da doutrina espírita, eu não me lembro de um dia ter assistido uma palestra enfocando duas passagens no Evangelho de Mateus, de Lucas e de Marcos. No Evangelho de Lucas e de Marcos, coincidentemente, estas duas passagens se encontram no capítulo 9. E eu peço para que vocês, na hora que tiver um tempo, se for possível, para que fique de forma bem transparente exposto o nosso posicionamento, vocês possam conferir aquilo que vai ser dito aqui. Eu separei duas passagens. A primeira é que Jesus Cristo começou a perceber que entre os discípulos havia uma disputa. Quem seria o maior entre os discípulos? E lá no Evangelho de Lucas e de Marcos, deixa bem claro que Jesus, percebendo isso, chega para os discípulos e pergunta: o que está acontecendo? E os discípulos dizem para Jesus: nós estamos querendo saber entre nós quem que é o maior. Certamente para levar adiante a mensagem do Evangelho, da mensagem de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele diz o seguinte: se alguém quer ser o primeiro, será o último a ser servido e será o servidor de todos. Olha que passagem, que ensinamento maravilhoso. E além do mais, nós precisamos deixar bem claro que desde aquela época, quer dizer, entre os discípulos, entre Pedro,
entre João, entre André e assim por diante, existia entre os discípulos já essa preocupação de saber quem que era o maior, ou melhor dizendo, quem seria o melhor representante da mensagem de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, naquele momento, não personificou. É bem verdade, meus irmãos, faz-se necessário deixar bem claro que Jesus Cristo não criou nenhuma instituição religiosa. Ele não apontou de forma incisiva quem seria o seu exclusivo representante. É bom que se diga isso. Muito embora a igreja se rotule como o caminho único da salvação, esta passagem deixa bastante claro que havia uma disputa entre os discípulos e que Jesus não apontou quem quer que seja. Muitos defendem a tese de que teria sido Pedro. Mas veja bem, até mesmo Pedro traiu Jesus Cristo várias vezes. Mas é interessante notar que, muito embora tenha havido essa disputa entre os discípulos, Jesus Cristo não apontou de forma exclusiva para este ou para aquele. Mas é interessante notar que, logo em seguida, no mesmo Evangelho de Marcos e de Lucas, existe a seguinte passagem, em que João chega para Jesus Cristo e diz: olha, mestre, nós vimos alguém expulsando demônios em teu nome, e nós o impedimos porque ele não nos seguia. Repito, se você tiver uma oportunidade, procure esta passagem no Evangelho de Marcos e de Lucas. João se aproxima de Jesus Cristo e diz: mestre, nós vimos alguém expulsando demônios em teu nome e nós o impedimos porque ele não nos seguia, quer dizer, ele não estava ao nosso lado. E qual foi a resposta de Jesus Cristo? Não o impeçais, pois quem não é contra vós é e está a vosso favor. Eu vou repetir, meus irmãos, eu não estou dizendo que não exista, eu nunca me deparei com uma preleção, com uma palestra, com um estudo envolvendo essa passagem. A meu ver, esta passagem coloca uma postura decisiva. Não existe representante, aliás, essas duas passagens dizem de forma bem clara. Não existe alguém que seja maior ou menor. Todos nós desfrutamos de inúmeras condições como co-criadores para levar a mensagem de Jesus Cristo. Então eu me senti na necessidade de divulgar isso para vocês. Não é para o lado pessoal. Não é porque alguém se afastou de mim porque eu era espírita. Porque quem sabe eu também não esteja sendo vitimado pelo demônio, como tanto eles pregam. Principalmente o Padre Léo, de forma incisiva, ele sempre nos criticou, como se nós fôssemos representantes, porta-vozes do demônio. Não é pelo lado pessoal. Do ponto de vista evangélico também, muito embora o evangelho possa ter sido adulterado, aqui nesse momento deixa bem claro que Jesus Cristo aconselhou os discípulos a não afastar ou não impedir aquele que levasse a mesma mensagem de Jesus Cristo. Por quê? Por que o cristianismo é a verdade? E por que nós defendemos a tese de que também a doutrina espírita é a verdade? Ela exclui as demais religiões? Ela exclui as outras instituições religiosas? Não. Aliás, toda e qualquer pessoa que torne público as leis divinas, na verdade está divulgando a verdade. O Espiritismo, como o cristianismo, é o representante, ou tem essa preocupação de levar a verdade, é o representante da verdade, como as demais denominações religiosas. Por quê? Porque as leis universais é que representam a base do cristianismo. As leis universais, que são imutáveis e que são universais, como o próprio nome diz, leis universais. Em qualquer recanto do universo,
a lei de amor impera. Em qualquer ponto do universo, a reencarnação é uma lei, muito embora a Igreja diga o contrário. Muito embora a Igreja não aceite a tese da mediunidade, a mediunidade sempre existiu. Muito tempo antes de que a doutrina espírita fosse codificada. Desde a era primitiva, nós nos deparamos com fenômenos mediúnicos. Não porque a Igreja ou os evangélicos refutem o tema obsessão, a obsessão está presente desde quando o homem é homem. Por quê? Porque a expressão da verdade é o que acontece. E nós não vamos desconsiderar uma realidade através de dogmas. Não é porque eu estabeleça um dogma que esse dogma passe a ser a verdade. A Terra já deixou alguma vez de girar em torno do Sol só porque as pessoas entendiam de forma diferente? Então, da mesma forma que o cristianismo foi adulterado, nós espíritas, como os representantes das outras denominações, tem que ter uma preocupação muito grande com as verdades, com as leis universais. A partir do momento em que a gente vire as costas à realidade, nós seremos vítimas do nosso próprio entendimento. Então não é por uma questão pessoal. Nós nos sentimos no dever de deixar bem claro o nosso posicionamento. E que se algum dia a doutrina espírita começar a levantar teses absurdas, ele cairá por si mesmo. O espiritismo não é o único caminho. Em toda e qualquer religião, toda e qualquer alegoria, até mesmo alegoria, todo e qualquer mito, existe lá no fundo um ponto de verdade que nós precisamos levar em consideração. Por isso que nós, espíritas, temos uma liberdade muito grande de estudar, meditar e refletir. Quando nós apontamos a questão da dependência dos padres, a dependência dos padres da Igreja Católica, é claro que o padre Paulo Ricardo ele não depende daquilo que ele recebe da Igreja. Ele não depende daquilo que proporciona subsídios à sua própria sobrevivência. Não é o caso dele. Se vocês tiverem acesso ao canal, só de visualização, conta com muitos e muitas pessoas que o admiram. É uma pessoa muito competente. Muito embora assim seja, muitos irmãos nossos na Igreja Católica, até mesmo pastores, eles se sentem circunscritos, escravizados a uma visão, por quê? Se eles entenderem de forma diferente, eles serão rotulados de hereges e serão afastados da Igreja. Nós, espíritas, nós desfrutamos dessa condição de livre pensar, de abraçar. Por quê? Porque nós estamos conscientemente vinculados à doutrina espírita pela nossa vontade. E se algum dia nós nos depararmos com algum equívoco, com algum absurdo, nós iremos tomar o melhor caminho. Porque não adianta nós nos rotularmos de espírita, de católico, de evangélico, se nós estamos em mau caminho. Não adianta eu levar o rótulo de cristão se eu não sigo o pensamento de Jesus Cristo. De que adianta eu me dizer cristão se eu abraço cegamente aos dogmas decorrentes da adulteração da Bíblia, dogmas inquestionáveis? Eu preciso ter a audácia, o atrevimento de pesquisar, de perquirir, de questionar e, acima de tudo, de forma livre e consciente, levar adiante a minha vida de acordo com as leis universais, leis imutáveis. Não são como a nossa lei humana, em descompasso com a realidade. Eu quero citar para terminar para vocês que existe no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo ou no artigo Não vos canseis pelo ouro, a seguinte frase: assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Esse é um dos princípios da doutrina espírita. Por quê? Porque tanto o católico, como o evangélico, como o umbandista e todos os nossos irmãos que abraçam essa ou aquela crença religiosa, os muçulmanos,
Em toda e qualquer crença existe um fundo de verdade que cabe a nós perquirir e analisar e tirar dela o melhor proveito. Agora, a tarefa primordial da doutrina espírita é esclarecer os materialistas, deixar bem claro que a vida continua, que nós somos imortais e que os nossos interesses não devem ser protegidos apenas nessa única e acanhada existência. Nós temos a imortalidade pela frente e que nós precisamos conscientizar as pessoas a respeito da nossa verdadeira pátria, da nossa verdadeira essência. Esse é o nosso objetivo. Eu agradeço de público hoje não somente as palestras do Padre Léo, do Padre Fábio de Mello, do Padre Marcelo Rossi, do Padre Paulo Ricardo e tantos outros. Nós precisamos, acima de tudo, unir forças. E nós temos plena convicção de que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Agora, não vos canseis de procurar o melhor caminho. Vamos analisar e não abracemos de forma cega o dizer desse ou daquela pessoa, por mais respeitosa que ela seja, e acima de tudo desconfie de pronunciamentos que, em vez de unir, nos separem. Que Jesus nos abençoe.